Hoje, 23 de abril de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira e ontem estamos aí repercutindo a entrevista que fizemos aqui no Univale Esportes com a diretoria do Barra, com o seu presidente, o Nenê, e o Benê, e também o seu treinador. Deu para sentir, mais ou menos, de que o Barra vem para participar do campeonato. Então, eu acredito até que dentro da perspectiva do Barra, a não ser que o seu presidente tenha escondido o jogo, ele está ainda trabalhando um grupo para formar o Sub-23 e trazer alguns jogadores para completar aqueles atletas acima de 23 anos. Então, nos dá a expectativa de que teremos um campeonato dividido aí em 3, o máximo de 4 equipes pretendentes a subir à primeira divisão. E falando na Série B, nós também tivemos aí os resultados de Barroso, também de Marcílio Dias, no Sub-17, e já temos as possibilidades de Barroso, que está 100% classificado, e a dificuldade no Clube Náutico Marcílio Dias para se classificar. É isso aí, Cacá? Olá, Eladio, olá para você que está ligado na TV Univale, é isso aí. A gente teve, portanto, mais uma rodada do Catarinense Juvenil da Série B, resultados até normais, eu diria, com exceção da vitória do Juventus sobre o Marcílio lá no João Marcato. Claro que perder no João Marcato, na base, no profissional, é um resultado normal. Agora, foi 3-0 para o Juventus lá no João Marcato, numa partida em que o Marcelo Silva mudou. Eu só tive a oportunidade de acompanhar a súmula da partida, né? A gente viu que eu tive a oportunidade de ver então que o Marcelo deixou o Paiva no banco, o Caio jogou de ponteiro e ele é meia. Então, assim, não posso analisar o jogo porque eu não estava lá no João Marcato, mas o resultado acaba assustando, né? E o fato também do Marcelo ter mudado a equipe para encarar o Juventus nessa partida que era decisiva para o Marcílio Dias. O Marcílio não podia perder para o Juventus, perdeu. Então, está virtualmente fora das semifinais com ainda 2 rodadas. Há possibilidade matemática. É muito difícil, eu vou explicar depois para o telespectador, mas fica muito difícil para o Marcílio chegar às semifinais. Então, essa vitória do Juventus por 3-0 sobre o Marcílio Dias destoou os resultados. Nós também tivemos outras goleadas, que é o caso do Camboriú, que venceu por 5-0 o Beck. Gente, o Beck não pontuou, tem 0 pontos, é o lanterna, já tomou um WO e acho que a equipe marcou apenas 2 gols na competição. Se for 2 gols ainda é muito. Então, assim, está apenas participando pela obrigatoriedade de ter a categoria na competição do profissional. Você tem que ter pelo menos uma categoria de base participando. Então, normal, todos os times vão golear o Blumenau Esporte Clube. E até ontem a gente comentava com o Beni lamentou porque ele tomou WO, né? O Beck contra a equipe do Barra. E aí o Barra só apontou com 3-0, né? Ou seja, saiu no prejuízo, por exemplo, contra o Camboriú. O Camboriú fez 5, ganhou 2 gols a mais. E o saldo de gols pode ser decisivo, já que o Barra não está no G4 para as semifinais, muito por conta dos gols, do saldo de gols. Então, é critério sim de desempate, o Barra acabou saindo prejudicado. Outra goleada, o Barra venceu por 5-2 o Operário em Itaiópolis e o Almirante Barroso foi até Blumenau e venceu por 1-0 a equipe do Metropolitano, nesse duelo que era das 2 melhores equipes, que provavelmente vão fazer a final. Se tudo der a lógica, né, a gente sabe que futebol não tem lógica, mas se tudo ocorrer dentro da expectativa, a final do Catarinense Juvenil vai ser entre Barroso e Metropolitano, porque são as 2 equipes que apresentaram o melhor futebol e que estão aí nas melhores posições. O Barroso, com essa vitória por 1-0, está matematicamente classificado para as semifinais, pode perder os 2 últimos jogos, o que não deve acontecer, mas mesmo perdendo estará nas semifinais do Campeonato Catarinense da Série B Juvenil, porém segue 100% na competição, 18 pontos, 18 marcados, o Barroso venceu 6 jogos e por isso é o líder com 100% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa, 2 jogadores com 5 gols na competição, enfim, uma campanha impecável do Barroso. E vale lembrar que o Teco não esteve na beirada do gramado no sábado, era a estreia do Nenê Vanucci, que vai ser o técnico aí da sequência do Barroso, mas mostra que o Almirante mantém um padrão tático independente do treinador e isso é importante para a filosofia do clube na formação de atletas. Então o Barroso com uma campanha impecável, 100% de aproveitamento, já classificado. O Camboriú com a vitória assumiu a vice-liderança, foi a 14 pontos, também virtualmente classificado para as semifinais. O Metropolitano tem 11 pontos, mas deve classificar também com a sequência das rodadas. Eu acho que ainda tem uma vaga aberta
que vai ser disputado entre Juventus, Barra, Fluminense e até o Marcílio Dias, que corre muito por fora. Isso porque o Marinheiro, na próxima rodada, o Marcílio Dias vai ter um adversário, que é o Fluminense, a confronto direto, vai ser no Gigantão, e depois pega o Camboriú também no Gigantão das Avenidas. São 2 jogos em casa e o Marcílio precisa fazer esses 6 pontos. O Marcílio chega no máximo a 13 pontos. Tem 7, com 2 vitórias iria a 13. Só que aí nós já temos o Camboriú com 14, ou seja, o Marcílio não alcança o Camboriú. O Metropolitano tem 11, ainda pode alcançar o Metrô e torcer por 2 empates no Metropolitano. Juventus e Barra tem 10 e faz o confronto com o Fluminense, que tem 8 pontos. Então o Marcílio precisa torcer para que a equipe do Juventus não vença o Barroso e tem que torcer também para que a equipe do Metropolitano não vença, que o Barra não vença o Metropolitano. E na última rodada, torcer para que Juventus e Barra obrigatoriamente empatem. Vai ficar muito difícil porque o Juventus e Barra vão estar brigando pela classificação. Então o Marcílio teria que torcer para esses resultados, para que o Barra não vença o Barroso e que o Juventus, para que o Juventus não vença o Barroso e que o Barra não vença o Metropolitano. E torcer para que na última rodada Juventus e Barra empatem. Fora que o Marcílio tem que vencer os 2 jogos, o que também é muito difícil. Então, olha, infelizmente, torcedor do Marinheiro, o Marcílio está virtualmente desclassificado. Agora, tem mais 2 jogos, e os 2 jogos são em Itajaí. Eu acho que seria muito válido que a torcida comparecesse ao Gigantão das Avenidas nos 2 próximos finais de semana e apoiasse esses atletas. Porque sim, gente, apesar dos maus resultados, o Marcílio tem jogadores de qualidade nesse Sub-17. E seria fundamental a importância de que o torcedor apoiasse para que esses jogadores mostrem o futebol que eles têm potencial para ser profissional nesses 2 últimos jogos diante do torcedor do Marcílio Dias. Então ficou muito difícil para o Marinheiro chegar às semifinais, mas tem que apoiar porque esses atletas, por mais que não conquistem um título, eles podem conseguir uma coisa que é muito melhor, que é se profissionalizar e ajudar o Marcílio Dias daqui a 5 anos, por exemplo, quando atuarem como no elenco ou até como titular e de repente ser uma joia e ser vendida e gerar um dinheiro muito importante para o Marcílio Dias. A campanha do Marcílio Dias foi uma campanha pífia, até porque todos esperavam que o trabalho feito no Marcílio Dias fosse levar a ficar no G4 para decidir o Sub-17, que já era o esperado pela própria diretoria, mas no campo não resolveu. E aí, quando parte para uma matemática quando depende só de você, tudo bem. Então eu dependo de fazer 6 pontos, fim de papo. Então eu vou buscar os 6 pontos. Agora eu tenho que fazer 6 pontos, os outros não têm que fazer. Se despediu o Marcílio Dias dessa competição. Quando pega a calculadora e começa a olhar a tabela de classificação, é complicado. Ficou difícil. Agora, Eládio, até a rodada do final de semana, o Marcílio só dependia dele. Porque assim, o empate em Jaraguá do Sul contra o Juventus mantinha o Marcílio Dias vivo só dependendo dele. Porque empatava com o Juventus ficaria com 8 pontos e o Marcílio iria a 8, ou seja, se igualava. Teria ainda o Fluminense com 8. Aí o Marcílio Dias vencendo os 2 outros jogos, poderia sim classificar só dependendo de si mesmo. Agora, perdeu por 3-0 e, de fato, Eládio, a gente tem que pegar todo o trabalho feito pelo Marcílio Dias. No profissional está sendo diferente, tá, gente? Mas na base, erraram. Erraram porque trocaram de treinador, refizeram peneiras, ou seja, não mantiveram o elenco do ano passado, que chegou às semifinais. Então, assim, erraram. De fato, erraram. E o futebol, quando a gente erra muito no começo do campeonato, naquela pré-temporada, naquela preparação para o campeonato, os resultados cobram, a tabela de classificação cobra e infelizmente o Marcílio Dias vai ficar fora. Agora, é lamentável, o Marcílio hoje, de 9 clubes, gente, o Marcílio é o 7º, é o antepenúltimo do campeonato. Só está à frente de Operário de Mafra e de Blumenau. O Blumenau que tem 0 pontos e o Operário que acho que fez 2. Então assim, para o Marcílio Dias, para um clube quase com 100 anos, é uma campanha pífia. Você falou, é uma campanha pífia, né? Agora, tem que torcer para que a gente sabe que muitas vezes o time vai mal, mas brotam jogadores pro profissional, ajuda. A gente vê na Copa São Paulo times que não são campeões, mas que revelam jogadores. A gente espera que isso aconteça também no Marcílio Dias. Mas é raro. A competição, o Marcílio Dias com apenas 7 pontos, é péssima, a campanha pífia. Agora esperamos que para o campeonato propriamente dito, no time principal, o Marcílio Dias entre dentro daquilo que eu falei no início. E os atletas do Sub-17... Nós vamos ter 4 clubes mais ou menos qualificados para brigar, para subir. E os atletas do Sub-17, gente, são os menos culpados por esses resultados, tá? Porque eles têm potencial sim para ser profissional e eu volto a convocar o torcedor, gente. Se você não vai ter nada para fazer no sábado, tá livre, vai no Gigantão, apoia os garotos, porque podem ser as futuras joias do Marcílio Dias daqui a alguns anos. Tem potencial para isso. Pois é, Cacá. E Itajaí, que é o polo náutico do Brasil, que recebeu
a maior regata do mundo, que é a Volvo Ocean Race, se despediu dos velejadores. Ontem tivemos a largada da 8ª perna, que vai definir os vencedores dessa grande regata mundial. A gente tem imagens da saída daqui de Itajaí para os Estados Unidos, já está na tela para você, portanto, porque começou ontem, né, neste domingo, a 8ª perna da Volvo Ocean Race saindo de Itajaí. Os 7 barcos vão agora subir o Oceano Atlântico rumo a Newport, nos Estados Unidos, para um percurso de 5.700 milhas náuticas. Os espanhóis da Mafre tiveram a melhor largada e abriram uma vantagem até pequena nesse domingo, mas começaram na frente. Depois de perder a liderança, a Mafre quer voltar ao topo que sustentava desde a segunda etapa. A disputa pelo título está bem equilibrada, com 2 barcos praticamente empatados. A Dongfeng Race Team com 46 pontos e a Mafre com 45 pontos. A tabela segue com o Team Brunel com 36 pontos e o AkzoNobel da brasileira Martine Grael com 33. Com problemas na etapa anterior, o Vestas acabou conseguindo colocar o mastro a tempo de largar e também está nessa regata. Mas também está nessa perna, mas no modo regata. A Scalaway também largou, mesmo com apenas 48 horas de preparação. Foi muita raça desse time aí. E a equipe acabou também homenageando o John Fisher, né, aquele tripulante que se perdeu ao mar e não foi encontrado em todas as ações, portanto, em Itajaí. Mas olha, muita raça. Os 7 barcos partiram de Itajaí, estão agora rumo aos Estados Unidos. Mais uma perna da Volvo, essa é a 8ª perna. E antes dessa largada, antes da oficialização, os velejadores desfilaram para o público que estava na Vila da Regata, que tivemos aí esses dias todos repleto de pessoas que foram ver o espetáculo que é... Em torno de 450 mil pessoas visitaram a Vila da Regata, quase meio milhão, isso que estiveram na Vila da Regata, fora o pessoal que estava lá em Cabeçudas, no Farol, acompanhando também a saída dos barcos. Então eles fizeram então uma apresentação? A gente tem imagens, inclusive, para registrar também aqui na TV Univale, já está na tela para você, que isso foi antes da largada, né, de Itajaí até Newport. Foi a despedida. A despedida, né? Os velejadores da Volvo, eles desfilaram na Vila da Regata e essas são imagens dos momentos antes da largada da perna 8. Inclusive a Martine Grael aí passando na tela da galera que está acompanhando a gente. Uma das figuras mais queridas pelo público, né? Ela que, inclusive, saudou os brasileiros. Tá aí toda a homenagem, o prefeito Dr. Vonei Morassoni também ali com a bandeira dos Estados Unidos. Próximo destino aí dos barcos da Volvo Ocean Race e, segundo as informações preliminares, portanto, cerca de 450 mil pessoas visitaram a Vila da Regata, quase meio milhão de pessoas aqui em Itajaí. Tá aí então, a bela festa e vamos torcer para que os velejadores tenham um bom percurso e que, lógico, vai vencer aquele que tiver mais qualidade, tiver mais preparo dentro da sua própria embarcação. E a festa foi realmente muito bonita e aquilo que você colocou, meio milhão, aproximadamente meio milhão de pessoas estiveram na Vila da Regata, onde ali puderam conviver, puderam ver as embarcações, conversar com os velejadores, tiveram a oportunidade de conhecer muito mais e todos nós estamos agora na torcida. Você teve alguma informação se vamos voltar a ter a Volvo aqui em Itajaí daqui a 4 anos? Pois é, o prefeito Vonei Morassoni, ele deu entrevistas, né, para a imprensa que estava lá e disse que Itajaí não vai medir esforços para ser novamente parada da Volvo Ocean Race, seria para 2021 e com certeza Itajaí tem interesse e vai tentar viabilizar para que novamente a gente possa receber uma das pernas da Volvo Ocean Race, porque dá uma visibilidade enorme para o município, traz recursos também, as empresas que patrocinam os barcos, né, a Mafre, acabam investindo na cidade também sede, isso é importante, isso é fundamental para o nosso crescimento, a gente que é polo náutico, então acho que seria muito válido continuar recebendo a perna da Volvo Ocean Race. Com certeza Itajaí vai brigar até o último dia, como foi, né, para receber essa etapa, para que a gente continue recebendo a Volvo Ocean Race. Então nós vamos agora ao nosso intervalo e na sequência mais assuntos aqui. Nós temos uma patinadora itajaiense que está competindo também na cidade de Santos e outras notícias e voltamos em seguidinha com essas notícias e também a tabela. E o Cacá vai explicar por que o Vasco da Gama não passou pela Chapecoense. Evander. Estamos de volta e este segundo bloco temos o apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E como falei no final do primeiro bloco, nós temos aí uma patinadora de Itajaí
competindo na cidade de Santos. Está se destacando aí a patinação itajaiense a nível nacional? Exatamente, Ládio. A gente tem imagens aí da patinadora artística de Itajaí que está em Santos nessa competição. Aí, ó, é o Campeonato Brasileiro Torneio Nacional de Patinação Artística desse ano de 2018. É a Maria Luísa Quienacho que está disputando o torneio nacional, evento organizado pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação Artística lá em Santos. Este ano a Maria compete na categoria cadete pré-internacional, disputando as modalidades de free dance, solo dance e figuras obrigatórias. Ano passado, a patinadora foi vice-campeã sul-americana de grupos e recebeu moção de congratulação e reconhecimento da Câmara de Vereadores aqui de Itajaí. Este ano, inicia uma nova jornada em categoria diferente. A patinadora embarcou na sexta-feira e vai ficar essa semana em competição representando a patinação de Itajaí. Tomara que ela conquiste aí grandes resultados, que a gente possa destacar ela também. Ela foi vice-campeã sul-americana no ano passado. Bom, Cacaí, tivemos também aí, até passou meio despercebido, nós aqui noticiamos desde o início os resultados da seleção brasileira feminina, que conquistou a Copa América e venceu em cima de quem? Levantou o caneco em cima de quem? A seleção brasileira feminina na Copa América. Foi um chocolate em cima das colombianas, as nossas meninas arrasaram, 7 jogos, 7 vitórias, e a gente tem os gols e as imagens aí para você curtir das nossas meninas que foram muito bem, e aqui na TV Univale a gente vai dar destaque sim, apesar de não ter tido uma repercussão nacional, né, que o povo não pôde acompanhar, mas as meninas foram muito bem na Copa América feminina. Você já está acompanhando os gols aí da Copa América, as nossas meninas precisavam de um empate diante da Colômbia no último domingo para levar o título, mas a gente comemorou o caneco com vitória. O time do Vadão venceu as colombianas por 3-0 e terminou o torneio com 100% de aproveitamento. Foram 7 jogos e 7 vitórias. Esses são os gols da Mônica, que marcou 2 vezes, e também a veterana Formiga, de 40 anos. Com o título, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo Feminina em 2019, vai acontecer na França, e também nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. O Chile, segundo colocado do quadrangular final, ficou com a vaga direta para o Mundial e vai jogar a repescagem das Olimpíadas. A Argentina, terceira colocada, vai à repescagem da Copa. E a Colômbia, que amargou a lanterna, vai embora para casa sem vaga e ainda perdeu para a gente por 3-0. Essa foi a 7ª vez que a seleção brasileira conquistou a Copa América, que é realizada desde 1991 e está na 8ª edição. A única ocasião que a gente ficou sem o título foi em 2006, quando a Argentina acabou campeã. Aí a gente deu mole, a Argentina foi lá e pegou. Mas a gente tem 7 títulos e, portanto, destaque aí para as nossas meninas, mais uma conquista do futebol feminino. E aqui a gente com certeza vai dar destaque sim. Olha, e essa conquista é conquista das próprias atletas. Que aqui já se discutiu muito, a Confederação Brasileira de Futebol não tem dado o interesse necessário. Ainda para salvar essas meninas todas, existe o futebol europeu que está buscando as nossas atletas que estão jogando lá fora, estão mantendo o seu ritmo de competição, porque não vingou no Brasil o Campeonato Brasileiro de Seleções, ou mesmo o Campeonato Brasileiro de Clubes, na categoria feminina. Lamentavelmente, parabéns às atletas que tiveram aí a presença da Formiga, e daqui nós vimos aí o golaço da Formiga, tendo um jogo com a idade que ela tem, fazer aquele golaço. Então, realmente, méritos para as nossas atletas que muito orgulhosamente nos representaram nesta competição. Agora, é uma pena porque assim, a Formiga já tem 40 anos, a Marta também beirando os 40. Não tem renovação. São ídolas, né? A gente não tem renovação. Não tem, a renovação está difícil. A renovação só tem se você tiver um trabalho de base dentro dos clubes. Isso aí é difícil. E mesmo com as conquistas, não há reconhecimento. Imagina quando começar a renovação e a gente não ter tanto prestígio no cenário nacional e internacional. Aí vai ficar bem complicado o nosso futebol feminino. Também aí uma notícia internacional. O Salah foi eleito o melhor jogador de futebol inglês? A gente tem imagens aí dessa grande revelação do Liverpool, né? Ele que está jogando muita bola no Liverpool, revelação aí para o mundo pelo futebol que ele vem apresentando. O Salah foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês pelos jogadores da Premier League.
ele está em grande fase, lembrando que ele é egípcio, né? Ele joga no Liverpool, ele superou grandes feras e faturou também o prêmio dado anualmente pela Associação dos Atletas Profissionais da Inglaterra. O Salah vai estar na Copa do Mundo e pela seleção do Egito, né? Lembrando que o Egito está no grupo da Rússia, da Arábia Saudita e do Uruguai. E ele pode aprontar sim, ele pode aprontar diante da anfitriã Rússia ou também do tradicional Uruguai, né? Se liga no Salah. Salah é um ótimo jogador e foi reconhecido agora como o melhor jogador da Premier League. Agora então é hora de passarmos aí os resultados do Campeonato Brasileiro e que tem um único invicto. Segunda rodada, só 100%, né? Só um time teve 100%, que foi a equipe do Corinthians. Vamos na tabela? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, Juventude 1, Oeste 0, São Bento 2, CSA 1 e Paysandu 1, Londrina 0. Os mandantes venceram na sexta-feira. No sábado, também pela Série B na segunda rodada, Guarani 2, Sampaio Corrêa 0. O Avaí deixou escapar a vitória diante do Brasil de Pelotas, quase complicou, né? Quase perdeu em casa, Avaí 2, Brasil de Pelotas 2. Goiás perdeu em casa para o Figueirense, 2-0, Figueirense 100% na Série B. CRB perdeu em casa para o Vila por 1-0, o Criciúma também perdeu em casa, a Ponte Preta venceu por 1-0. O Criciúma, parabéns Criciúma, ressuscitou a Ponte Preta, né? Que estava mal das pernas, venceu em Criciúma. Série B liderada pelo Fortaleza, líder, Rogério Ceni 6 pontos, Figueirense também tem 6, Paysandu e Vila Nova também 6, pessoal do G4, todo mundo com 100%. Oeste, São Bento com 4, Guarani, CSA, Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa com 3. Virando a página, o Londrina, juntamente com a Ponte Preta e o Coritiba, 3 pontos, uma vitória e uma derrota. O Brasil de Pelotas tem 2 pontinhos, 2 empates, e o Avaí já está ali beirando a zona de rebaixamento com 1 ponto. Juventude está fora, também respira 1 ponto. Na degola, equipes que ainda não venceram, 2 jogos, 2 derrotas. Criciúma, Goiás, CRB e Boa Esporte. Criciúma preocupando, hein? Preocupante a situação do Tigre. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada começou no sábado, com o Bahia vencendo o Santos por 1-0 na Bacia das Almas, no finalzinho. E o Flamengo, na despedida do Júlio César, venceu o América Mineiro por 2-0. Falei ontem, vou falar hoje também, o Júlio César teve que fazer jus aí à história que ele tem para impedir aí um vexame na sua despedida lá no Maraca, com 52 mil pessoas presentes. O Paraná fez uma bonita festa, a torcida, mas acabou tomando 4 do Corinthians 4-0. O Galo perdeu em casa venceu em casa o Vitória por 2-1. A Chape empatou com o Vasco em 1-1. O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0, gol do Pedro. Ceará e São Paulo 0-0. Palmeiras Internacional 1-0 para o Palmeiras, muita reclamação do Inter. Grêmio Atlético Paranaense 0-0. Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians 6 pontos, Atlético Paranaense, Flamengo, Vasco, Palmeiras e São Paulo no G6 com 4 pontos. O Grêmio também tem 4 critérios ali que deixam o Grêmio fora. América Mineiro, Santos, Internacional com 3 pontos. Atlético Mineiro, Fluminense e Bahia também tem 3 pontos. Botafogo joga hoje à noite, tem 1. Vitória e Ceará também 1 ponto. Chapecoense na zona de rebaixamento também tem 1 ponto. Cruzeiro 0, Sport joga hoje à noite tem 0, Paraná Lanterna 0 pontos também. Bom, e o Fluminense foi salvo pelo gongo. Com 15 minutos do primeiro tempo, teve um jogador do Fluminense que fez... O Gilberto. Aquilo é um taekwondo. Tu conhece o taekwondo? Sim, sim. Taekwondo, aquilo ali é o ponto máximo. Quando você acerta a cabeça? É imprudente o jogador do Fluminense, o Gilberto, né, de ter levantado o pé daquela maneira, acertado o jogador do Cruzeiro, justa a expulsão, e agora a gente tem que ficar esperto também para ver quanto tempo que ele vai tomar de gancho, né, provavelmente vai pegar aí mais que um jogo, não? Não, ele vai, foi uma jogada, depende do que vai ser colocado na súmula, vai a julgamento, eu acho que ele vai pegar o máximo mais um, esse que ele tem que pagar obrigatoriamente, e talvez mais um. Mas mesmo assim, a equipe do Fluminense deu uma falta por cima e venceu, fazendo um golaço e conquistando 3 pontos. O público lá no Maracanã, como é que estava, Eladio? Você viu o jogo? Como é que estava o público lá entre o Fluminense e o Cruzeiro? Eu não sei precisar o número de Tinha uma informação de que para os times do Rio não terem prejuízo no Maracanã, tem que botar pelo menos 18 mil pessoas no Maracanã. Eu acho que não tinha 18 mil lá no jogo do Fluminense. Eu acho que não. 18 mil, acho que não. Então, novamente, o Maracanã que continua sendo prejuízo aí para os clubes cariocas. É um elefante branco, né? É um calo nos clubes que não têm estádio
menos para o Vasco tem o São Januário. O Botafogo tem o Newton Santos O também, Botafogo tem o Newton, mas só que o Botafogo, o custo do Newton Santos é também... É alto, salgado, não é como do Maracanã, mas também é É alto. salgado. E essa semana vai ficar repleta de emoção, porque nós teremos aí a primeira partida da Liga dos Campeões. E eu tinha feito aqui uma previsão que o Bayern, ele leva uma vantagem para brigar pelo título. E sabe quem que se encontrou? Que vão jogar na quinta-feira? Na quarta, né? Na quarta. Quarta. Amanhã joga o Roma Com o Liverpool. e vai jogar na quarta-feira, então, Bayern e o Real Madrid. Cristiano Ronaldo está marcando gol em todos os jogos, né? Então tem que segurar a fera. Mas não vejo favorito, Eladio. Apesar do Real Madrid ser o atual bicampeão da Liga dos Campeões, não vejo favorito. Gostaria muito, pelo bem do futebol, que o Bayern de Munique desse uma segurada no Real, porque todo ano o Real Madrid está ganhando o título, né? Então, só para dar uma diversificada, particularmente estou torcendo para a Roma, acho que é o mais difícil a Roma vencer, mas enfim, vão ser dois grandes jogos. A Roma eliminou o Barcelona de uma maneira brilhante, com muita raça, mostrando que o futebol não é feito só da lógica também, que o Barcelona é favorito, então vai classificar. A Roma mostrou que é possível sim, venceu por 3-0 o Barcelona, então acho que vai ser 4 grandes equipes na final, nas semifinais da Liga dos Campeões. Só pra gente fechar então, Eladio, rapidinho, o Tubarão foi o único catarinense que venceu na Série D do Campeonato Brasileiro, 1-0 sobre o Cianorte. Sabe quem fez? Magno Alves. O Magnata levou 3 dias para se preparar e fez o gol da vitória do Tubarão. Grande contratação, hein? Na primeira rodada já mostrou que veio. Com essas notícias, nós estamos encerrando o nosso Uniesportes dessa segunda-feira, prometendo voltar amanhã. Um abraço.